boa noite a todos. Em nome da ABHH, eu agradeço a participação de todos vocês e mais essa iniciativa. Também agradeço aos professores convidados por terem aceito esta participação. Meu nome é Sandra Logeto, eu sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da ABHH, e estou aqui para moderar hoje essa mesa para nós falarmos sobre a volta à escola nos tempos de pandemia da Covid-19, que é um assunto realmente intrigante, importante, que nós temos que conversar para decidir o melhor para as nossas crianças. Nós vamos comentar sobre a volta à escola em geral, nas crianças com doenças com câncer e nas crianças com doenças hematológicas. As perguntas já estão chegando, mas façam todas as perguntas que vocês querem pelo chat, que nós vamos responder e para deixar essa discussão mais intensa, mais importante. Realmente, o nosso objetivo é tirar todas as dúvidas que vocês têm. Vamos ver agora os nossos professores participantes para nós podermos começar essa live. Estamos todos aqui presentes. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Hoje nós vamos ter a presença do professor Marco Aurélio Safadi, que é diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro do SAGE de vacinas para vacinas meningocócicas e da Covid, da Organização Mundial da Saúde. Obrigada, Marco, pela presença. Eu que agradeço. Professora Fabiane, que é professora adjunta do Departamento de Pediatria da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e chefe do serviço da Comissão de Infecção Hospitalar do Instituto de Oncologia Pediátrica, GRAAC, Unifesp. Fabiane, obrigada também. Obrigada. E a professora Jenny Henkes, que é já a nossa amiga, felizmente ela sempre aceita os nossos convites. Ela é diretora médica do Programa de Doença Falciforme do St. Jude Children's Research Hospital, do Departamento de Hematologia. Então, os três professores nós vamos dar uma pequena introdução sobre o tema e aí começar a responder a pergunta de vocês. Então, eu vou começar com o professor Marco Aurélio. Eu queria que ele nos falasse um pouco sobre quais são as lições aprendidas com a Covid-19, focando na criança e no adolescente. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite, Sandra, Fabiane, Jane, um prazer estar com vocês, um prazer estar com todos aí que acompanham a gente. Obrigado pelo convite. Bom, Sandra, eu acho que, sem dúvida alguma, há muitas lições aprendidas, né, após esse mais de um ano de circulação do SARS-CoV-2, né, no que diz respeito ao comportamento dessa infecção nas crianças e adolescentes. Eu acho que havia uma expectativa muito grande quando ele surgiu em relação a alguns aspectos, quando os primeiros dados vieram da Ásia no ano passado, né, claramente a gente já antecipava um cenário do ponto de vista clínico muito diferente nas crianças em particular e também nos adolescentes, quando nós comparávamos ao comportamento da doença na população adulta. A gente pode dizer que isso é consistente após esse mais de um ano de circulação do vírus. Então, de fato, existe uma desproporcionalidade muito evidente no que diz respeito ao impacto da doença, mas isso não quer dizer que não há casos graves, isso não quer dizer que não há hospitalizações, e infelizmente não há até mesmo mortes nas crianças e adolescentes. Elas ocorrem associadas à infecção com o SARS-CoV-2. Os dados americanos, né, que talvez tenham aí uma relevância do ponto de vista epidemiológico, tentaram aí identificar, e esse é um ponto importante, né, nos aprendizados em relação a essa doença, de quais são os grupos de risco dentro do cenário de crianças e adolescentes fragilizados, né, mais vulneráveis e sob maior risco de complicações uma vez infectados pela SARS-CoV-2. Se existe muita clareza em relação aos adultos, há muitas incertezas ainda no âmbito pediátrico nesse cenário, mas os poucos dados de que dispomos identificam que, de forma geral, as mortes e as hospitalizações de formas críticas ocorrem com muito maior frequência naqueles que têm uma condição de risco,
os dados americanos identificaram que entre os principais fatores de risco, em termos de comorbidade, para desfechos graves da Covid-19, né, o protagonista foi doença pulmonar crônica, obesidade. Aliás, a obesidade tem sido um marcador de gravidade em qualquer que seja o grupo etário, essa é uma lição claramente aprendida, né, em relação a essa doença. A obesidade, de fato, é um fator que dificulta o prognóstico, né, quando essas crianças são infectadas. Encefalopatias, então, doenças neurológicas de uma forma geral, e doenças cardiovasculares. Então, em crianças, esses quatro, vamos dizer, fatores de risco, em termos de morbidade, de comorbidade, foram identificados. Há também fatores sociais, fatores étnicos, que a gente não pode esquecer, né? E não é diferente nas crianças do que a gente viu em adultos. Em termos de proporção de casos, né, e é importante que a gente tenha clareza, porque a partir do momento que você começa a vacinar determinadas populações, esses dados, a importância dessa informação, ela perde-se um pouquinho, né? Dizia respeito a qual a proporção das mortes que ocorrem em crianças e adolescentes. Os americanos reportaram aproximadamente 0,1% a 0,2% das mortes, até recentemente em janeiro, eles tinham um pouco mais de 200 mortes por Covid-19 em crianças e adolescentes, dos Estados Unidos inteiro. Lembrando que por ano morrem nos Estados Unidos de 0 a 19 anos por influenza aproximadamente 200 crianças e adolescentes, é muito próximo o número, e lembrando que crianças e adolescentes são alvo de uma vacinação para influenza, né, algo que crianças e adolescentes não tiveram oportunidade para a Covid-19. Aqui no nosso país, eu atualizei esses dados numa publicação recente, a gente tem 0,3% das nossas mortes abaixo de 19 anos de idade, né? Então, talvez um cenário um pouco, particularmente um pouco diferente aí do americano, mas ainda com um cenário muito favorável. A nossa experiência tem sido essa. A gente teve muitas internações nos hospitais que a gente trabalha aqui em São Paulo, de todos os grupos aqui, quando a gente se reúne, grupos de terapia intensiva, tudo. De forma geral, a doença tem tido, vamos dizer, esse comportamento. A síndrome inflamatória é algo que a gente pode discutir aqui hoje, né, multissistêmica, identificada, curiosamente, não na Ásia. Os asiáticos não descreveram a síndrome inflamatória, os primeiros a descrevê-la foram os europeus, né, os italianos, os ingleses, em seguida os americanos e a gente aqui. São formas relativamente raras, mas que trazem essas crianças para um cenário de risco, motivando internações em unidades de terapia intensiva, com choque, com desfechos muitas vezes graves. A boa notícia é que, quando você faz um diagnóstico oportuno, Sandra, a gente consegue ter uma evolução favorável desses casos de síndrome inflamatória. A gente tem, vamos dizer, terapêuticas que modulam a imunidade, bastante eficientes para essas crianças com síndrome inflamatória, tanto a imunoglobulina endovenosa, como corticosteroide em dosagens e esquemas diferentes, associados, que são as últimas evidências, a gente pode discutir depois também, a anticoagulação, outros imunomoduladores que têm se mostrado úteis nos casos refratários, mas são crianças que fazem formas graves e que merecem internação. Um segundo aspecto é o aspecto da infecção, né? O papel que as crianças desempenham na transmissão da Covid-19, e ao contrário da influenza e do vírus sincicial e de outros vírus respiratórios que têm nas crianças os principais vetores de transmissão, isso não foi visto com o SARS-CoV-2, a exemplo do que não tinha sido visto com os outros dois coronavírus zoonóticos que circularam nesse século, o SARS-CoV-1 e o MERS, né, que também não tiveram nas crianças vetores relevantes de transmissão. Não quer dizer que criança não transmita, mas elas não foram identificadas até o momento como os principais vetores de transmissão dessa doença, que tem sido até agora, principalmente os adultos jovens, né, implicados nisso. Eu vou interromper minha fala aqui agora, para não me alongar muito. Queria ouvir a Fabiane e a Jane para trazerem um pouco do cenário aí, particularmente entre as crianças com neoplasias malignas, as crianças com doenças hematológicas, né, que acho que é interessante ouvi-las a esse respeito.
Obrigada, Marco. Professora Fabiane, só um pouquinho antes de a gente falar especificamente das doenças oncológicas, que com certeza vamos falar, eu só gostaria que você fizesse algum comentário, porque assim, a gente tem que decidir se vai encaminhar ou não essas crianças para a escola. Qual que é o impacto do fechamento da escola nas crianças e nos adolescentes? É tranquilo ficar todo mundo em casa? O que tem sido observado aí depois desse 1 ano e meio aí de distanciamento? Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui, Sandra, obrigada. Na verdade, se a gente for pensar, a gente está com 1 ano e 2 meses de pandemia aí, e abruptamente o ano passado foi fechado as escolas, né? Imagina essas crianças, tudo que foi privado em relação ao convívio familiar ampliado, em relação a outras brincadeiras com os amigos, ao ensino, aprendizado. Então, o fechamento das escolas, a gente viu que teve vários pontos negativos para essas crianças. Quais pontos negativos? Aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de ideias suicidas, obesidade. Então, a criança, ela fica, o sedentarismo, ela come mais, ela tem uma alimentação irregular, uma alimentação inadequada, um aumento de consumo de comida industrializada, de fast food, um aumento da dependência, elas começam, tem vários relatos de uma dependência excessiva dos pais, de uma procura excessiva por atenção, aumento de violência dentro de casa, dificuldade de procurar ajuda por causa dessa violência. Então, assim, o fechamento das escolas, a gente entende que foi uma medida necessária, porque a gente precisava diminuir, né? Quando a gente vai pensar na patogênese do vírus e no mecanismo de transmissão, as escolas, que são lugares fechados, com muitas pessoas dentro de uma sala de aula, que se troca vários objetos, tem um papel importante na cadeia de transmissão. Então, foi fechado, né? Naquela época, a gente não sabia quanto tempo isso ia acontecer, e hoje, com 1 ano e 2 meses de pandemia, a gente vê que teve vários impactos negativos. E aí volta essa questão. Será que a gente consegue abrir a escola e trazer as crianças para a escola e colocar protocolos de segurança dentro da escola para tentar diminuir esses impactos negativos para essas crianças? E aí começou-se a estudar protocolos de segurança para trazer essas crianças para a escola, para tentar minimizar esses efeitos do fechamento das escolas. Então, acho que isso a gente está num processo, a gente está aprendendo, as crianças estão aprendendo também, porque para as crianças não é fácil a utilização das máscaras, é uma nova cultura, o uso do álcool gel, o distanciamento dos amiguinhos, né? Então, ensinar as crianças que não pode abraçar, vai para a escola, mas nada de beijinho, nada de abraço, e como é que fica isso com as crianças menores, que elas têm esse contato muito próximo, né? Mesmo até com a professora. Então, tudo isso é uma cultura que está sendo ensinada para elas e é um novo jeito de encarar a escola. Hoje a gente estava numa reunião lá da Unifesp, de Comitê de Enfrentamento de Crise de Covid, e aí teve uma fala bem marcante, que assim, o coronavírus ele veio para ficar, a gente não sabe quando que ele vai embora, e a gente precisa ir se adaptando a ele, então a gente tem que, vai moldando o nosso jeito de viver para que a gente consiga minimizar esses efeitos que tem trazido todo esse isolamento social, não só o fechamento da escola, mas o isolamento social. Isso que você falou é importante, ele veio para ficar, né? Então a gente não pode, a gente tem que trabalhar para voltar a viver, mas se protegendo, né? Exatamente, né? Obrigada, Fabiane. Professora Jane, como que está aí nos Estados Unidos? As escolas estão reabrindo? Como é que está funcionando aí para vocês
essa volta às escolas? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, Sandra. É um prazer conhecer Fabiano, Marco Aurélio. Aqui nos Estados Unidos, as decisões são muito independentes de cada estado, né? Porque não existe assim uma medida centralizada em que todos os estados fazem a mesma coisa. Então, a gente está vendo, assim, alguns estados abriram mais cedo, outros estados abriram mais tarde, outros estados ainda não estão abertos. Mas, em relação à escola, em geral, cada estado está determinando uma coisa diferente. Aqui no Tennessee, onde eu estou, existe não somente o estado, cada estado tem uma decisão diferente, a independência do governador para fazer a decisão no estado é grande, mas também dentro do estado, cada condado tem sua independência. Então, aqui no Tennessee, os condados podem decidir o que eles querem fazer com as escolas dentro do condado. Então, o condado que eu estou é um condado grande, a decisão foi do prefeito, foi de não reabrir até agora, provavelmente em março, foi quando as escolas reabriram. A gente ficou fechado por 1 ano e com aulas virtuais. Os outros condados no resto do estado, alguns reabriram mais cedo, outros não reabriram ainda. Os que reabriram, o protocolo que eles implementaram, uma coisa que eu achei que foi uma boa ideia, que eu acho que está funcionando, eles formaram as coortes das crianças e criaram um fluxo dentro do colégio. Então, quando você entra nos colégios, o chão está marcado, né? Você tem as setas que falam, você só pode dobrar à esquerda aqui, você só pode dobrar à direita aqui, então o fluxo é controlado. Isso é uma coisa. A outra coisa, essa coorte das crianças, eles diminuem a exposição. Então, eles criam uma coorte assim, na sala de aula, a gente só vai permitir um máximo de 10 crianças, para elas ficarem mais espalhadas, conforme conseguir, e essas 10 crianças só entram em contato com essas 10 crianças. Eles não misturam as coortes, porque se uma dessas crianças ficar contaminada, é mais fácil de você fazer o isolamento, né? Então, essas 10 crianças vão para casa e até a quarentena terminar. E outra coisa que as escolas fizeram foi a opção híbrida, né? Quem quisesse voltar para a escola em presencial, eles deram essa opção, e quem quisesse continuar em casa, além desse 1 ano, né? Depois de março, eles também deram essa opção. Então, essas coisas, como eles deixaram a opção para o pai, né? Para o pai e para a mãe decidirem, né? Então, transferiram a responsabilidade para os pais, se eles quiserem continuar em casa ou não, e para aqueles que quisessem voltar, essas medidas restringiram. Então, até agora, desde março, no colégio do meu filho, por exemplo, que é um colégio grande, com 1.000 alunos, é um colégio de primeira a 8ª série, é um colégio grande. Até agora, desde março, eles reportaram só 3 casos. E eles fizeram essas cohortes, então só 3 cohortes já que tiveram que voltar para casa. Então, todas as crianças têm que usar a máscara e usando álcool gel dentro da sala de aula, né? E outra coisa que eles fizeram também para restringir a circulação dentro do colégio, eles trazem o almoço, você não vai para a cafeteria para almoçar, você almoça dentro da sua sala de aula, então não tem muita movimentação dentro do colégio, também não tem aula de educação física, né? Isso é bom, você estar de volta com seus colegas na sua sala de aula, mas você não tem a interação que você tinha antigamente, né? Antes da pandemia. Mas, pelo menos, está permitindo a volta do contato social, que depois de 1 ano foi muito prejudicial para todos os alunos. Eu vejo isso nos meus pacientes, eu vi isso no meu filho. Então, voltar presencialmente, eu acho que foi uma coisa muito positiva, apesar do risco que a gente sabe que está correndo. E outra coisa são as vacinas, né? Eu não sei se a gente vai começar a falar de vacina agora, mas
depois que eles iniciaram a vacina para adolescentes aqui nos Estados Unidos, há 2 semanas atrás. E quando eles começaram a vacinação dos adolescentes, os pais ficaram mais tranquilos e a gente recomendo para todos os meus pacientes, principalmente os de alto risco. Bom, Jane, obrigada. É difícil, né? Uma coisa que tudo a gente está aprendendo com a Covid, né? Às vezes as pessoas me perguntam, o que é? Falar, não sei, ninguém sabe, a gente está aprendendo ainda. As perguntas estão chegando. Fala, Marco. Eu só queria aproveitar, né? A gente discutindo, acho que fica bem dinâmico, super de acordo, né? Com todas as considerações. Acho que a Fabiane destacou com muita clareza, né? O prejuízo que o fechamento das escolas traz para a população pediátrica, mas particularmente num país como o nosso, né? Que além de tudo que a Fabiane citou, a gente tem que lembrar que essas plataformas virtuais, né, de ensino híbrido, infelizmente não são uma realidade no nosso país para a nossa população, né? Quantos lares no Brasil têm condição de a criança ter um laptop, um notebook, um celular, uma mãe ao seu lado, né, para auxiliá-la? Então, o dano cognitivo é uma coisa, assim, inquestionável num país como o nosso, com feridas em longo prazo, porque isso tem repercussão no futuro. Evasão escolar é um outro elemento muito importante aqui, né? Essas crianças que ficam muito tempo fora da escola, nesses cenários sociais que a gente tem, nunca mais vão voltar para a escola. A gente tem que entender isso. Então, é de fato dramático. E o que a gente viu, né, e acho que tudo bem, são experiências internacionais, eu digo sempre, a gente tem que ter muita cautela em importar os dados americanos, os dados europeus para a nossa realidade brasileira, mas são dados muito consistentes, né, que mostram que uma vez implementados esses cuidados, né, que a Jane colocou, né, o uso das máscaras pelas crianças, e como pediatra eu vou dizer, eu vejo no meu dia a dia do consultório, vocês me corrigem se eu estiver errado, as crianças usam máscara melhor que os seus pais. Eu vejo durante a consulta, o pai arranca a máscara, coça a mãe, a criança fica bonitinha com a máscara ali, mesmo crianças pequenas. Então, criança usa máscara sim e usa máscara direitinho, mesmo as crianças menores. O distanciamento físico, a triagem de sintomas, né, nessas escolas que tem se mostrado, né, importante para você identificar casos no lar ou na própria criança, muito mais eficiente que aquele scannerzinho na testa, que eu acho que realmente tem uma eficácia de detectar sintomáticos muito baixa. Rastreamento, que é outra coisa que a gente tem muito pobre aqui no Brasil, testagem ampla, né? Então, você identificou um caso, você tem que rastrear os contatos, é a maneira que você tem de identificar e mitigar a transmissão, implementar o isolamento, implementar a quarentena, né, que são coisas distintas, mas que é importante que isso fique claro, estimular atividades com janelas e portas abertas. Essa é uma vantagem do Brasil, nosso clima permite isso quase que o ano inteiro, em boa parte do Brasil, algo que no hemisfério norte não dá para fazer. Então você pode ter aulas em lugares com janela aberta, isso tem dados científicos que mostram que o risco aumenta algumas dezenas de vezes em cenários idênticos, uma vez que você tem uma porta e uma janela fechada e uma porta e uma janela aberta. Então, são medidas relativamente simples, passíveis de serem incorporadas nas escolas e que trazem um impacto. E aí, os estudos, o que eles mostram, Sandra, é que quando você tem transmissão, e tem surtos, isso reflete a realidade da transmissão na comunidade. A escola é um reflexo do que está acontecendo na comunidade. A grande maioria dos surtos, ele está relacionado à aquisição fora das escolas, geralmente dentro da comunidade. A maioria dos casos, como Jane colocou, ocorre dos adultos para as crianças e não das crianças para os adultos. E, felizmente, a gente tem até um dado brasileiro que acaba de ser publicado, né, o dado do Rio de Janeiro, que corroborou o achado internacional, e acompanhou coortes de crianças lá no Rio de Janeiro, em favelas do Rio de Janeiro, né, para ver o contexto da transmissão familiar, e eles documentaram que raras foram as vezes em que a criança foi o caso índice da Covid-19. Na quase grande maioria dos casos, era o adulto que transmitia para a criança, e raras vezes
as crianças transmitiam a doença para os adultos. Então, essa também é uma lição aprendida da experiência escolar, né? O sucesso da implementação dessas medidas de contenção, a clara relação da situação com a comunidade. Então, você tem alta transmissão na comunidade, isso acaba se refletindo, porque eles se infectam fora das escolas. Tem um estudo do Mississippi, que a Jane deve conhecer, que é um estudo feito que eles chamam nos Estados Unidos de K12, né, que seriam um ensino, acho que primário e secundário das crianças, e que mostrou que o fator de risco, tentaram identificar fatores de risco de infecção. Frequentar as aulas não foi um fator de risco, foi um fator de risco ir para a festinha, ir para o supermercado, frequentar outras atividades, tudo isso fora da escola. Então, só finalizando, pode haver transmissão na escola? Pode e ocorre, mas ela ocorre de forma menos relevante do que aquela observada na comunidade. E o impacto da abertura das escolas em cenários de controle de transmissão, em redução, não impactou na transmissão do vírus na comunidade, ou seja, no comportamento, né, da pandemia, como a gente tem com influenza, como tem com outras infecções respiratórias, que as crianças acabam tendo um papel importante. Então, só destacando, né, a relevância de implementar com realmente muita seriedade essas medidas de coortes, de cuidados, num cenário de controle de transmissão. É urgente, né? Aqui no nosso país, Jane, é muito diferente daí dos Estados Unidos. A gente tinha bar aberto, restaurante aberto, shopping center funcionando o tempo inteiro e escola fechada, né? Quer dizer, uma incongruência total, né? Quer dizer, você tem que priorizar essas medidas. Mas sabe uma coisa que o que a gente fez quando, em julho do ano passado, as escolas estavam todas fechadas, eu liguei para a principal, né, a diretora do colégio, né, do filho, e eu falei, olha, não dá para ficar em casa. Isso é em julho do ano passado, né, e eu ainda tive que esperar até março. Então, o que eu falei para ela, olha, eu falei para ela, a gente tem que reabrir o colégio, a gente tem que colocar as medidas de controle, né. Então, o que a gente fez? Eu envolvi os pais. A gente criou um Zoom, né, para os pais, e eu chamei, foi o grassroots mesmo, dos pais, né, todo mundo queria voltar para o colégio, né, então a gente mobilizou todos os pais, e a gente escreveu o protocolo, falou, é isso que a gente quer, o controle, né, acabou que não foi o protocolo que a gente desenvolveu, teve que ser o que o condado resolveu fazer, né, mas um monte de coisa que a gente escreveu, a diretora do colégio implementou, mas o que a gente fez? Os pais queriam que voltasse, então a gente envolveu todos os pais, a gente falou, ok, se a gente vai voltar, todo mundo vai ter que obedecer, então, o protocolo, porque você quer seus filhos de volta no colégio, então todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa, todo mundo vai ter que aderir ao protocolo. Então, foi assim uma coisa que a gente, e um pai cobrando do outro também, né, e foi assim que a gente fez funcionar no colégio com 1.000 alunos, né, foi um cobrando do outro. Maravilha. Fabiane, você quer comentar alguma coisa? Não, além dessas coisas que o Marco falou também, uma outra coisa que eu deixei de falar é que aqui no Brasil a gente tem muitas famílias que trabalham fora e que deixavam as crianças nas escolas para conseguir trabalhar. E com toda essa crise na economia, muitos trabalhos não pararam, né? Então, alguns serviços essenciais, e as famílias não tinham onde deixar as crianças. Então, isso teve um impacto em todo de estresse emocional, renda familiar, além de tudo aquilo que eu falei, ainda tem toda essa parte social que a gente vive no nosso país, da dificuldade de se deixar a criança na escola. Até família que mandava para a escola para pegar o leite ou pegar a comida, também não tem mais isso na renda. Então, eu acho que assim, o prejuízo do fechamento da escola é incalculável. Assim, realmente a gente teve um impacto negativo muito grande. Eu lembro que quando abriu e que a minha filha voltou para a escola, nossa, o humor mudou, a relação dentro de casa mudou, isso foi visível, assim, acho que todo mundo deve ter visto isso também, né?
Os professores sendo vacinados, isso aí pode aumentar a segurança de mandar as crianças para a escola? Eu acho que o tema da vacinação é relevante para a proteção individual, né? Então, eu acho que diminui, obviamente, o risco. E aqui vale um comentário, né? Professores, eles tentaram identificar se era uma categoria de maior risco de hospitalização e desfechos graves com Covid-19 que a população de uma forma geral, né? Como são, por exemplo, os profissionais da área da saúde, e os dados, curiosamente, não mostraram os professores como um grupo de particular risco para hospitalização. As taxas eram similares àquelas observadas na população da mesma faixa etária, mas de outras ocupações que não essa. De qualquer maneira, eu acho, sim, muito importante para a proteção individual, né, proteção contra complicações. A grande dúvida que a gente tem, né, Sandra, é em relação à proteção dessas vacinas contra a infecção. Então, uma coisa é proteger contra a doença, que é impedir o indivíduo de ter infecção sintomática, e outra coisa é proteger contra a infecção. Então, há vacinas que são espetaculares para proteger contra a doença e contra a infecção. Sarampo é uma delas, né? Quem tomou vacina de sarampo, não só com 98% de eficácia não pega a doença sintomática, como nem mesmo fica colonizado ou transmite o vírus a seus contactantes. Mas há outras vacinas que são ótimas para prevenir doença, como, por exemplo, pertussis, né? Previne com muita eficiência formas graves, mas não tão eficiente assim para prevenir infecção. Então, mesmo o indivíduo vacinado pode, eventualmente, ficar colonizado por bordetela e transmitir. O que não havia muita clareza é se essas vacinas que a gente está utilizando, como elas se comportariam na prevenção contra a infecção, que não foi um objetivo primário dos estudos de pivotais, de fase 1, 2 e 3. A boa notícia é que, por exemplo, aí nos Estados Unidos, as vacinas que eles estão utilizando, basicamente, né, as de RNA mensageiro, já tem dados muito, assim, sedutores aí da Europa, de Israel, do Catar, mostrando que elas previnem infecção. Então, a gente teria uma combinação de benefícios, que é diminuir a chance do staff que trabalha na escola ficar doente e as suas complicações, o que é super desejável, e diminuir o risco de eles transmitirem o vírus também a seus contatos. Então, isso é, de fato, muito espetacular. Eu acho que alguns estados aqui no Brasil vacinaram. Aqui em São Paulo, os professores acima de 47 anos, o staff, estão vacinados para a Covid-19. A gente precisa só compreender o comportamento de cada uma das vacinas contra esse desfecho à infecção, que acho que isso é importante. Nem sempre as vacinas se comportam da mesma forma, né, para prevenir doença e para prevenir infecção. É mais desafiador prevenir infecção do que prevenir doença. Depende de níveis mais altos de anticorpos. Então, não é qualquer vacina que consegue isso. Vamos entrar agora nas doenças, que as perguntas estão chegando e as pessoas querem saber especificamente de algumas doenças, né? Então, Jane, falciforme, é com você. Estão perguntando, né, se as pessoas portadoras de doença falciforme podem voltar para a escola. E uma pergunta também, não sei se o pai ou a mãe, um dos dois, tem anemia falciforme e quer saber se os filhos podem ir para a escola em função do pai ou da mãe ter a anemia falciforme também. Bom, a anemia falciforme, a doença falciforme, é considerada um grupo de alto risco. Isso a gente sabe. Os dados mais recentes e provavelmente os com amostra maior são os que vêm do Registro Internacional da Doença Falciforme com infecção do Covid. Esse registro tem mais ou menos de 700 a 800 pessoas com doença falciforme que tiveram a infecção. O que a gente sabe é que o risco de internação e mortalidade são maiores do que na população geral. Então, isso é uma coisa para a gente saber, né? Tanto em criança quanto em adultos. Quanto às crianças, o risco de internação é mais ou menos de 10 a 15%, com doença falciforme e infecção do Covid. Mortalidade é bem baixa, mesmo em crianças com doença falciforme. A mortalidade entre os adultos é mais alta, principalmente se você tiver comorbidade, por exemplo, insuficiência renal, hipertensão pulmonar, tudo isso vai colocar você num risco até mais alto de mortalidade com o Covid.
Então, os riscos da transmissão entre as crianças, é aquilo que o Marco Aurélio estava falando, a Fabiane, se o adulto tem doença falciforme e a criança vai para o colégio, aquela criança pode trazer o vírus para casa, isso a gente sabe, né, a transmissão da criança para o adulto, isso existe. E o contrário também, né, o adulto trazendo o vírus para a criança com doença falciforme, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, a decisão de mandar a sua criança de volta para o colégio é muito individual e vai depender de muitos fatores, né, os pais trabalharem, então, assim, o que eu digo para os meus pacientes você tem que pesar tudo isso. Às vezes tem 3 gerações dentro de casa, isso é muito comum entre os meus pacientes, e muito comum também a avó criar a criança, né, a avó que cria a criança com doença falciforme. Então, aquela avó, então, tem hipertensão, tem diabetes, está acima dos 70 anos, então também é um fator de risco, são fatores de risco, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o que eu digo você tem doença falciforme, você é alto risco. E outra coisa que eu estou vendo entre os meus pacientes é a síndrome inflamatória. Se você tem doença falciforme, você já vive um estado hiperinflamatório da doença falciforme. E quando você tem a infecção do Covid, eu já vi vários casos da síndrome hiperinflamatória e síndrome da ativação do macrófago em doença falciforme, e é muito severa, muito severa. Eu digo isso para todos os meus pacientes, mas eu não posso dizer para eles, deixa seu filho em casa, porque é uma decisão pessoal, muito com muitas complicações com essa decisão, né? Quem que vai trabalhar, quem que vai ficar com a criança em casa, né? Mas isso que eu recomendo para eles, né? Considerar o alto risco. Se a escola dessa criança adotar todas as medidas de segurança, pode dar um conforto maior para que essa criança vá, se ela volta para cá, porque aqui também, às vezes, os avós que cuidam, né? A criança voltando, toma banho, tira a roupa, passa por todo aquele processo de higiene antes de ter o contato com a avó, pode ser uma opção, se os pais têm que trabalhar, se não tem onde deixar a criança? Eu acho que depende do que a escola tem, qual é o protocolo que a escola está adotando. Eu acho que se eles adotarem um protocolo que realmente funcione, que todo mundo a aderência seja grande a esse protocolo, a chance de transmissão, de infecção é mais baixa. Agora, quando chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa, eu não sei qual é a evidência, provavelmente Marco Aurélio pode comentar sobre isso, eu não sei qual é a redução, a mitigação da troca de roupa e tomar banho, porque eu acho que a transmissão é respiratória, né, mais do que de contato. É isso mesmo, Jenny, eu acho que essa é uma das lições aprendidas aí na transmissão desse vírus. A gente, no começo, implementava, né, medidas de restrição que pouca eficiência tiveram, e o CDC corroborou isso recentemente. Esse é um vírus basicamente de transmissão respiratória, de fato a transmissão por fomites, por objetos, apesar de possível, ela é muito, muito menos relevante do que a transmissão respiratória, sem dúvida alguma. Obrigada. Fabiane, e as crianças com câncer? O que vocês têm feito, recomendado, estudado? Então, na verdade, a criança com câncer, a preocupação com a escola, ela sempre existiu, né, independente da pandemia. Então, a gente sabe que a criança com câncer, ela tem um sistema imune debilitado, ela é imunossuprimida, não tem neutrófilo, tem maior risco de ter infecção e de ter infecção grave. Então, a nossa preocupação sempre foi muito grande com frequentar a escola, principalmente nessa época onde você tem uma maior circulação de vírus. A gente sabe que muitas vezes a criança começa o tratamento oncológico e você tem uma queda nos anticorpos das outras vacinas. Então, a gente sempre teve uma preocupação grande com a criança frequentando a escola.
E aí eu acho que vai muito do que a Jane falou, de você avaliar caso a caso, pontuar, né? Então eu preciso saber que tipo de neoplasia que o meu paciente tem, que estágio de tratamento ele está, se ele está imunossuprimido, e aí a gente vai orientar, cada médico, né, orienta a esse paciente a frequentar ou não a escola, isso sem pandemia. Na pandemia, o que a gente viu das crianças com câncer é que, apesar da criança ela ter uma incidência menor de Covid, apesar da criança ter uma chance menor de ter infecção grave, quando você compara criança com neoplasia versus criança saudável, o risco de complicação ele é maior do que na criança saudável. Ele é menor do que nos adultos, mas ele é maior do que numa criança saudável. E aí, em relação às complicações da doença do vírus, né, do SARS-CoV-2, a gente participou agora de um estudo multicêntrico brasileiro, e esse estudo incluiu vários pacientes do Brasil todo, e a gente viu que a incidência maior de SARS-CoV-2 ocorreu nas crianças, principalmente naquelas com neoplasias hematológicas, e a gente teve uma incidência de complicação baixa, comparado com os adultos, mas mais alta do que a população normal, e a gente teve uma incidência de hospitalização em UTI relativamente alta do que a população saudável. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que na criança com neoplasia, a gente se preocupa, sim, dela adquirir o vírus e desenvolver uma infecção mais grave. Então, para essa criança, em especial, eu acho que tem que pesar risco-benefício de estar voltando à aula, porque é uma criança que ela já, antes da pandemia, ela já era orientada a diminuir a frequência da aula. Ela pode ser que não tenha um impacto de ficar um ano fora da aula, mas ela ficava nos períodos de tratamento, naqueles blocos mais intensos, naquele período de maior imunossupressão, sem ir à aula. O que a gente faz no GRAAC, que a gente aprendeu com isso, a gente tem o que a gente chama de escola móvel. Então, isso que o Marco Aurélio comentou, da preocupação com déficit cognitivo, da evasão da escola, de ficar fora da aula, a gente, antes mesmo da pandemia, a gente instituiu o que a gente chama de escola móvel. Então, as crianças, elas têm aula durante o tratamento quimioterápico dentro do hospital. Antes da pandemia, isso funcionava muito bem, a gente tinha, eram 26 professores dentro do GRAAC, com 650 alunos, né, isso, e cada aluno tinha um professor que se preocupava com o tipo de desabilidade que ele tinha, então, aquele aluno que tinha uma dificuldade de visão, tinha um professor que ajudava, dificuldade de mobilidade, então, tudo isso era adaptável. Agora, com a pandemia, isso caiu, o número de alunos bastante, a gente não conseguiu ainda medir o impacto disso para os nossos pacientes. As aulas são online, né, então não tem mais a escola móvel dentro do hospital, a gente fez isso como uma medida de diminuir a aglomeração dentro do hospital, mas a escola acontece de forma online, mas de uma forma bem mais tímida do que era antes da pandemia. Então, acho que a gente sempre vai procurando alternativas para não deixar a criança sem a escola, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, Sandra, acho que tem que individualizar caso a caso. Acho que, dependendo do paciente, a gente consegue orientar o retorno, dependendo do paciente, não dá ainda para voltar para a escola. Tá bom, obrigada. E Sandra, eu vou só comentar um aspecto, super de acordo com isso aí. Agora, nós, como pediatras que não vive esse cenário, né, da hematologia e da oncologia, também, super de acordo, acho que é exatamente isso mesmo, e tem que também respeitar aquelas famílias que, de alguma forma, estão absolutamente inseguras em relação ao retorno do ambiente escolar, né? Então, aí, independente do fator de risco que a Fabiane colocou, que a Jane colocou,
aquela criança que, a despeito de não pertencer a um grupo de risco, tem uma família que está muito insegura. Eu acho que é importante respeitar também isso, e por isso que essas medidas alternativas aí que a Fabiane colocou, espetacular essa iniciativa, né, do GRAAC, eu acho que isso mostra uma maturidade, né, de um serviço, né, de excelência como que realmente identifica a necessidade desse grupo, e por isso que dentro desse novo normal e novo mundo, a gente tem que amadurecer muito a eficiência dessas plataformas virtuais, porque alguns precisam dela e continuarão precisando. Mais uma coisa, pegando esse gancho, Marco Aurélio, da família insegura, e com o que a Jane falou dela ter feito um grupo de pais, de fazer um protocolo, dessa força-tarefa de querer voltar para a escola, eu tenho 2 grupos de pais, né, dos meus 2 filhos, e é importante, assim, dentro do grupo, a quantidade de pessoas que não queriam que os filhos fossem para a escola. E, assim, a quantidade de mensagem dizendo, gente, é um absurdo, não mande, não mande, não mande. Então, assim, todo esse movimento que teve nos Estados Unidos para fazer com que volte na escola, eu acho que aqui, pelo menos nos meus grupos, eu recebi muitas mensagens dizendo da insegurança de mandar o filho para a escola nesse tempo, né? A gente tem que respeitar isso, né? Não há verdades absolutas. Eu enxergo dessa forma também. Tem que respeitar. A gente também, entre os nossos pais, tiveram muitos pais que não quiseram que a criança voltasse. A concordância não foi muito alta. Mas o que a gente concordou é que se vai voltar, a gente vai ter que respeitar essas ordens. Não dá para abrir mão, né? Não dá para abrir mão. Então, foi uma coisa que a gente concordou. Vai ficar em casa? Ótimo. Sua opção. Mas se vai voltar, é isso aqui que a gente vai ter que cumprir. Né? Mas mobilização foi uma coisa muito importante. Envolvimento com o colégio. Isso é uma coisa que eu falo para os pais dos meus pacientes. Se envolva com o seu colégio. Se envolva com o colégio do seu filho. Porque eles têm que ouvir a sua voz. Tem que ser, acho que, um comum acordo, porque não existe segurança se é unilateral a ordem. Uma cumplicidade, né, Sandra? Cumplicidade, exatamente. Esse é o termo. Temos que ser cúmplices da escola. É isso aí. Bom, as perguntas de vacina estão chegando, mas antes de começar, pontuaram especificamente 2 patologias, hemofilia e neutropenia. Se teria alguma outra recomendação especial? Jane? A hemofilia não, porque a hemofilia não é imunossupressor, né? Na neutropenia, sim. A gente recomenda da mesma forma, né? Você é alto risco, porque você tem neutropenia semelhante aos pacientes que estão recebendo tratamento quimioterápico. As recomendações são as mesmas. Você é um grupo de alto risco, tem que balancear os riscos e benefícios. Mesmo aquele neutropênico, que é uma neutropenia crônica benigna, ou... Depende, né? Se for neutropenia severa, eu estou pensando nas neutropenias severas, né? Nas severas é mais fácil, né? Seriam aquelas moderadas e leves. As moderadas e leves, o risco é um pouco mais baixo, né? Mas é difícil porque os dados, a gente não tem, assim, tanto dado, assim, né, de infecção na neutropenia moderada, leve, muito severa, mas eu penso naquelas com os neutrófilos abaixo de 200. 0 a 200, que são as mais severas, né? Elas já nem saem de casa, independente de... Já não ia sair antes, né? Já não ia sair. Bom, uma pergunta que a gente já esperava, se existe previsão para vacinação na faixa etária pediátrica? Pediátrica quer dizer crianças sem adolescentes, é isso? Acho que ou incluindo adolescentes? Discutiu o adolescente e o pequeno, e o menor. Acho que a Jane pode comentar o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu sei que lá já iniciou vacinação acima de 12 anos, e depois a gente comenta aqui o nosso cenário. Aqui a vacinação acima dos 12 anos, com a vacina da Pfizer, começou quase 2 semanas atrás, em todos os estados. E eu sei que a Moderna
A Moderna vai começar em breve. Eles já pediram a autorização emergencial para o FDA para vacinar até os 12 anos, de 12 anos para cima. A Pfizer entrou com o pedido para vacinar dos 5 anos para cima. Agora a gente está esperando o FDA, parece que eles vão aprovar nos próximos meses. O plano é que, como o colégio aqui começa, né, em agosto, né, o ano escolar é de agosto até maio, né? Então, o plano é que todas as crianças votem presencialmente em agosto, mas eles querem começar a vacinação dos 5 anos para cima a tempo das escolas começarem em agosto. Esse aqui é o plano daqui. Perfeito. Assim, é um tema complexo, né? Eu acho muito desejável vacinar crianças e adolescentes por diversos aspectos, né? Um aspecto individual que é desejável você ter uma criança protegida, um adolescente protegido contra a doença, evidentemente, diminui o risco de transmissão, né? É desejável porque, do ponto de vista de saúde pública, como eu comentei na introdução, crianças e adolescentes juntos representam 1/4 da população mundial, né? Então, imaginar que você vai controlar a pandemia sem, de alguma forma, oferecer proteção para crianças e adolescentes, me parece ingenuidade. Eles teriam que estar protegidos, porque vai haver um deslocamento de faixa etária, né? A partir do momento dos Estados Unidos, isso logo vai ocorrer, porque quando todos os adultos estiverem vacinados, vão sobrar crianças e adolescentes, né? Agora os adolescentes começam a vacinação, aí vão sobrar só as crianças. Então, é o único grupo que ainda, teoricamente, não tem proteção. Então, desejável também para controlar a transmissão. As vacinas de RNA mensageiro, acho que são realmente, na minha opinião, aquilo que mais me surpreendeu dentro do cenário da vacinologia, que é um cenário que a gente trabalha há muitos anos, né? Eu realmente estou impressionado com a performance dessas vacinas. À luz das evidências atuais, até agora, não surgiu nenhum dado de segurança que motive preocupação, né? Vacinam gestantes, os dados são positivos. Vacinaram adolescentes, os dados até agora positivos. Os dados em crianças, até o momento, têm sido positivos em termos de segurança. Indução de resposta imune, já foram publicados, né, os primeiros dados aí, apresentados, né, com a vacina de RNA mensageiro em crianças, 100%, não era um estudo de eficácia, era um estudo pivotal, mas que incluiu crianças acima de 12 anos, os adolescentes, 100% de proteção contra a Covid-19, porque a criança faz uma resposta imune muito robusta, né? Então os níveis de anticorpos eram maiores do que aqueles verificados em adultos, e isso se traduziu por uma eficácia nesses estudos com as vacinas de RNA mensageiro. Então, longevidade de proteção, realmente são dados impressionantes, mas seguro, eu acho que é importante a gente ter dado de segurança, e eu digo sempre, as crianças representam um risco muito diferente dos adultos. Então, naquela história do risco-benefício, se você tem um eventual evento adverso raro, aquilo para vacinar adulto não representa um problema, porque o benefício é inequívoco. Agora, esse mesmo evento adverso raro, se observado em crianças, já pode abalar essa avaliação de risco-benefício, porque a chance de desfechos graves na população pediátrica ela é muito diferente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que merece atenção, antes da gente caminhar de maneira massiva para a vacinação de crianças, eu estou me referindo aos abaixo de 12 anos, eu acho que a gente precisa de mais dados de segurança para realmente se sentir confortável em vaciná-las de forma indiscriminada. E o último ponto que eu ia colocar, num país como o nosso, onde não houve ainda a possibilidade de vacinar os grupos de risco real dessa doença, inúmeros adultos que têm doenças claramente associadas a risco, como obesidade mórbida em adultos jovens, diabéticos, doenças cardiovasculares, imunossuprimidos, etc., existe uma necessidade de priorização. Então, é diferente dos Estados Unidos, eles podem se dar o luxo de aplicar a vacina, porque lá tem vacina para todo mundo e em estoque. Infelizmente, não é o nosso caso aqui. Então, a gente tem que ter uma visão de saúde pública. Neste momento,
vacinar crianças e adolescentes significaria desviar vacinas que seriam importantíssimas para grupos de risco muito importantes, para vacinar um grupo que a gente sabe que a expectativa de gravidade é outra. Então, a despeito do nosso conflito de interesse, que era querer vacinar a criançada, a gente tem que ter essa clareza, né, no olhar e priorizar de forma realmente com um olhar de saúde pública o esquema de vacinação. E no ritmo que se caminha a vacinação aqui no Brasil, eu sou um pouco cético em relação a termos disponibilidade de vacinar crianças e adolescentes nos próximos meses. Eu acho que não antes do fim do ano a gente teria essa possibilidade, né, de contar com um número de doses de vacina que permitiria a gente incluir crianças e adolescentes. A gente até para pensar, porque veio uma pergunta. Fala. Não, eu só ia falar, não, eu concordo completamente, e é triste ver a discrepância entre os países, né? Porque enquanto todos não estiverem seguros, ninguém vai estar seguro. Porque as bordas dos países nunca vão ser completamente fechadas, você nunca vai conseguir parar o fluxo das pessoas de um lugar para o outro. Então, os Estados Unidos nunca vai ficar seguro se o Brasil não estiver seguro, se a América Central não estiver segura. Isso é verdade, uma verdade para o mundo inteiro. Então, é triste ouvir isso, que a discrepância da distribuição da vacina. A velha inequidade, né, em momentos como esse, aflora, né, e exacerba, né, as injustiças e as diferenças, né? É isso aí, Jenny. Tem países que nem começaram a vacinar ainda, né? Então isso é realmente terrível. Verdade. O desenvolvido versus o em desenvolvimento, né? Acho que é o rico e o pobre, né? E às vezes os pobres de espírito, né, também, né? Tem os países que são pobres de espírito. Tu não cita essas coisas. Bom, continuando na vacina, em relação às cepas novas e resistentes. Na verdade, a pergunta é que ouviu na mídia de declarações que, se vacinar em massa, isso pode levar à formação de cepas novas e resistentes. Eu estou trazendo como veio a pergunta, mas... Perfeito. Quero que vocês comentem. Eu quero ouvir a opinião da Fabiane e da Jane, mas eu acho que, à luz das evidências atuais, o que a gente tem visto são vírus RNA. Vírus RNA acumulam mutações. Isso continuará ocorrendo e novas variantes surgirão. O acúmulo de mutações nesses vírus é um fenômeno absolutamente esperado, com até menor velocidade do que a gente vê com influenza. Para esses coronavírus, a gente vê uma velocidade de mutações menores, mas isso não quer dizer que não haja mutações. Então, mutações acontecem. Se essas mutações acontecem em regiões imunodominantes, como, por exemplo, a proteína spike, que é a responsável, né, pela, vamos dizer, a adesão do vírus aí aos receptores, isso pode otimizar essa afinidade do vírus de ligação, né, ao sítio, né, de ligação do vírus. E isso aumenta a transmissibilidade do vírus. Então, melhora o fitness, né, do vírus, a competência do vírus em se transmitir. Isso confere ao vírus um maior poder. Ele geralmente se torna, muitas vezes, protagonista de circulação quando essas mutações acabam conferindo maior transmissibilidade. E isso pode se traduzir ou não por maior virulência. Nem sempre. Aliás, a história de outras pandemias mostrou que, às vezes, maior transmissibilidade ocorreu com perda da agressividade, o que seria maravilhoso, né? Ter uma forma menos agressiva que permitisse a endemicidade do vírus, né, a convivência, etc. E o terceiro ponto é o escape vacinal, ou seja, a alteração na forma do vírus de tal magnitude que prejudica a capacidade de neutralização dos anticorpos que você tem, seja fruto de uma infecção prévia, seja anticorpos adquiridos após as vacinas. Mas se tem uma verdade em relação ao surgimento de variantes, é que elas surgem principalmente em cenários de alta transmissibilidade, Sandra. Então, eu acho que dentro daquilo que eu compreendo como um raciocínio lógico,
é exatamente o inverso da pergunta. Eu acho que quanto mais protegida estiver uma população de criar obstáculos à transmissão do vírus, eu acho que menor é a chance do surgimento dessas variantes de uma forma geral. Não significa que não surgirão, mas acho que isso cria obstáculos para o surgimento de variantes. Então, eu entendo que, a partir do momento que a população estiver mais protegida, etc., a gente vai ter mais dificuldade para o surgimento de variantes do que num cenário de circulação agressiva, de circulação intensa, de alta transmissão, que já se demonstrou ser um cenário que facilita, e não dificulta, mas facilita o surgimento de variantes. Eu concordo, esse é o meu entendimento também. O que eu entendo é que a pressão para mutação é proporcional ao número de casos. Isso aqui é os dados que a gente sabe, né? Então, se você vacinar, o número de casos cai e a pressão para mutação cai também. Isso aí. Eu concordo com tudo também. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também, né, Marco, é que antes a gente não tinha vacina. E a gente não tinha, a única arma que a gente tinha era o isolamento, a máscara, o álcool gel, e era o único jeito da gente diminuir essa transmissibilidade. Hoje a gente tem essa arma, assim, que é o que você falou, não protege da doença, mas protege a proteção. A gente sabe que não protege das formas leves, mas protege das formas graves, diminui a hospitalização. Então, as vacinas são efetivas, são seguras, e você diminuindo essa forma grave, essas hospitalizações, você acaba atuando nessa cadeia de transmissibilidade e diminuindo a transmissibilidade, você consegue, acho que, diminuir esse potencial de mutação do vírus, que a gente vê que quanto mais transmite, mais ele muta, né? É muito difícil, acho que as pessoas, hoje também a gente tem a mídia, que faz todo esse estardalhaço, né? Então todo mundo sabe tudo de coronavírus. De repente, chega uma doença nova, que eu lembro no começo do ano passado, eu falei assim, gente, como é que a gente tem uma doença que a gente não aprendeu na faculdade a tratar? Porque todas as outras doenças, elas são raras, mas você viu na faculdade, você sabia onde procurar, né? Ai, aconteceu isso, eu vou procurar. Eu não sei como tratar, a gente não sabia como tratar. Eu lembro do primeiro paciente que chegou no GRAAC, o desespero, porque assim, a gente dá cloroquina, não dá cloroquina, dá corticoide, como que a gente trata? Então, chegou uma doença que a gente não tinha, a gente não sabe, não aprendeu isso na faculdade. E tinha uma mídia que era 200 WhatsApp, assim, que saiu um artigo, saiu outro artigo, e aí a gente ficava assim, meu Deus, todo mundo sabia coronavírus, não precisava ser médico, você conversava com qualquer um, viu o Jornal Nacional, viu não sei o quê, todo mundo sabia. Então, a gente está numa situação completa. Hoje, agora, com 1 ano e 2 meses, a gente consegue dizer, não, olha, cloroquina não dá, não fica em casa com máscara, né? Nem todo mundo. A gente ainda está aprendendo muito, mas a gente já sabe onde atuar para diminuir a transmissão. Aí agora vieram as variantes. Aí agora tem as variantes. E a mídia adora aquilo que é polêmico, né? Então, às vezes ela dá espaço para certas colocações porque são polêmicas, porque trazem discussão, né? E isso realmente é algo que a gente nunca viveu em medicina, né? A gente discute um paper no pré-print na mídia antes que a comunidade científica tenha revisado o paper, né, e avaliado, é uma coisa impressionante. O jornalista já conclui, e às vezes o médico que é leigo na área já conclui afirmações, porque fala que deu 40% de proteção, pronto, enterra a vacina porque ela não presta mais. Uma pessoa que nunca avaliou um estudo de efetividade de vacina, não sabe distinguir efetividade de formas gerais, de efetividade de gravidade, nem revisado o paper foi, nem avaliado por aqueles que de fato conhecem metodologia científica de efetividade e impacto e já condenam ou já... É realmente um drama isso. É engraçado, o mundo nunca teve tanto PhD, né, como a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Tudo covidólogo.
Exatamente. Eu tenho um slide que eu ponho na aula, que eu vou guardar esse slide para sempre, porque eu fui fazer uma pesquisa no PubMed, quando eu peguei, né, e aí eu pus criança, câncer e Covid, 0 artigos publicados, 0. Olha só. Hoje a gente já tem, acho que 1.000, 1.500, mas naquele dia, naquela data lá, 19 de março do ano passado, eu tinha 0 de publicação. Então, você imagina como que a gente... né, quantidade de informações. Que não consegue acompanhar o que é bom. E a gente fica angustiado, né? Porque quem gosta de estudar, você quer estar lendo tudo, você quer... Tem limite, né? Tudo tem limite. Bom, então chegando, já que a gente começou a conversar de outros assuntos, estão chegando outras perguntas sobre outros assuntos. Filosóficas? Filosóficas. Então, assim, a pessoa que mandou está elogiando muito a discussão, realmente estou achando que está maravilhosa. E aí a hipótese é que, será que o uso indiscriminado dos supostos antivirais, como cloroquina e ivermectina, poderia ter algum papel no surgimento das variantes, ou isso é muito fora de lógica? E nenhum papel no surgimento de novas variantes, né? São medicamentos que foram tentados, porque in vitro, né? É importante destacar isso, in vitro, em concentrações muito altas, tinham um efeito de neutralização do vírus. A arbovirose não foi diferente. Quando surgiram essas iniciativas de terapêutica de arbovirose, de zika, de dengue, de chikungunya, todos esses componentes foram testados, e muitos deles deram super certo in vitro. Então, para zika, cloroquina funcionava in vitro, para dengue, para algumas desses, mas em vivo, infelizmente... In vitro, né? In vitro, mas em vivo você não reproduzia esses resultados. Então, não, eu acho que não há nenhuma expectativa... não acho que tenha nenhuma relação, e verdade seja dita, no hemisfério norte não se usa ivermectina, né, para tratar Covid-19, acho que ninguém mais está usando cloroquina lá no hemisfério norte para tratar Covid-19, a gente tem muitas publicações, ontem mesmo saiu uma revisão sistemática de ivermectina, né, grande, uma meta-análise enorme, assim, e infelizmente... Só tem duas palavras. Não funciona. No effect. No effect. Nem tratamento precoce, não previne também, que eu vejo as pessoas usando como prevenção. Eu vejo também, Sandra, às vezes fala assim, eu tive contato com alguém e que soube que teve Covid, ou nem Covid, estava espirrando, ou com alguma... mas eu já tomei ivermectina. A gente tem, sabe, no começo da pandemia, você falou, Fabiane, você usou cloroquina, muitos de nós usamos, que a gente não tinha ideia, né, acho que a gente tentou a iniciativa, mas a hora que você vai construir um guideline, e eu lembro que quando nós publicamos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o primeiro guideline de tratamento, estou falando há praticamente 1 ano atrás, acho que era, sei lá, julho ou agosto, que a gente publicou um guideline de tratamento, depois dos documentos e a gente citou lá que cloroquina, naquela época, já não tinha evidências claras de benefício, que a gente sugeria que, particularmente para as crianças, né, esse tipo de iniciativa só fosse utilizado em protocolos de estudo clínico, exatamente para responder essas perguntas, amparados por comitês de ética médica. Isso está escrito no nosso documento de quase 1 ano atrás, e eu vou dizer a vocês, a gente foi massacrado por muita gente de ter escrito isso pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vocês não sabem a quantidade que eu que assinei esse documento, a quantidade de e-mails que eu recebi criticando e tudo. Eu falei, olha, o médico tem autonomia de prescrever aquilo que ele entende, ok, mas a nossa recomendação como sociedade científica é essa nesse momento, eu não vou mudar, eu só vou colocar num documento que recomenda uma determinada intervenção a hora que a gente encontrar na literatura evidências científicas que suportem isso. Até lá, a recomendação é tentar essas intervenções em protocolos de estudo clínico, né? E acho que foi uma coisa muito acertada, e hoje a gente, retrospectivamente olhando, cada vez mais entende que é esse o caminho mesmo, né, de respeitar a ciência, a despeito da nossa ansiedade toda, né, de tentar buscar alternativas. A gente falava que quantos antivirais a gente tem licenciados para tratamento de infecções respiratórias? Tem um, né? Influenza.
Tem um. Vírus sincicial respiratório, estamos chegando perto, mas até agora nada. Estamos em fase 3 já. Adenovírus, rinovírus, enterovírus, né, até hoje. Então, tem uma pleiade aí de vírus respiratórios, que, fora aqueles latentes, né, o herpes, citomegalo, que de fato tem alguns antivirais, para os vírus respiratórios, de períodos de incubação muito curtos, a gente sempre foi muito cético em relação à descoberta de antivirais, como você citou aí, Sandra, propriamente ditos, né? Então, a gente sempre acreditou que antes de ter os antivirais, nós teríamos vacinas e talvez anticorpos monoclonais que possam ser utilizados, né? Isso a gente tem experiência com sincicial respiratório, a gente tem ótimos monoclonais, e estão surgindo uma série de monoclonais aí para o SARS-CoV-2. Eu acho que esses medicamentos monoclonais podem sim fazer diferença, tanto terapêutico como até mesmo preventivo, se forem anticorpos de meia-vida prolongada, quando o vírus assumir uma sazonalidade, se aplicaria esse anticorpo monoclonal no início da sazonalidade, enfim, são perspectivas for the future. É que até se a gente for lembrar na nossa época de residência, era aquela coisa, bactéria e antibióticos, os vírus não tem o que fazer. É que com a evolução da medicina começaram a aparecer. Então, eu acho que talvez na cabeça do pediatra, como ficou aquela coisa, não tem o que fazer com vírus, a gente é mais... Não, alguns têm, né, Sandrinha? Alguns têm, né? Hoje, tá cheio de vírus. Hoje. Eu digo quando nós fizemos residência. O ano passado, na nossa residência. Chegou mais uma, dá tempo? Porque assim, foi comentado em relação à vacina das crianças e dos adolescentes, comentado mais como população geral. A pergunta naquelas crianças acima de 12 anos, pelo menos com 12 anos, né, que tenha comorbidade, que também já foi comentado hoje, haveria possibilidade dessas crianças receberem a vacina mesmo sendo adolescentes? Eu acho que sim. Sim, porque aí você tem risco-benefício, né? Porque aí você tem um risco-benefício. Tem mais estudo em paciente pós-transplante, né? Paciente adulto e que receberam a vacina e que não tiveram evento colateral e que é recomendado. Paciente oncohematológico, não tem muito estudo, mas o que se fala é que deve se seguir do mesmo jeito da vacinação de influenza, que a resposta para a vacina de influenza no paciente oncohematológico, ela não é tão boa, né, mas é melhor do que nada, e que a vacina do COVID, ela teria mais ou menos a mesma performance, e aí poderia estar vacinando esses pacientes imunossuprimidos. Sem dúvida. Esse sim é grupo prioritário, né? Então, a partir do momento que tiver a licença da vacina, grupo prioritário. Aí, risco-benefício é o outro, e sem dúvida alguma. Concordo. Jane, diante da vacinação mais avançada nos Estados Unidos, a pergunta é se tem algum estudo com os adultos com falciforme, se tem alguma avaliação em termos de eficácia nesses pacientes adultos com falciforme? Nada ainda, nada assim específico para os adultos ou adolescentes com doença falciforme. A recomendação é que, como na população geral, todo mundo deve receber a vacina, né? Então, a gente na clínica tem recomendado a vacina para todo mundo. Mas nada ainda específico quanto à efetividade. Eu não espero que a efetividade seja menor porque a pessoa tem doença falciforme. Eu espero que seja tão boa quanto na população geral. Não existe razão porque a vacina não vai funcionar tão bem, porque você tem a doença falciforme ou alguma outra doença de base. Tá. Chegou agora uma pergunta sobre a idade do uso de máscara em crianças. A partir de que idade? O que se tem de estudo? Não tem um consenso mundial, né? Então, as entidades regulatórias utilizaram limites diferentes. A Academia Americana de Pediatria, acho que o único consenso que tem é que abaixo de 2 anos não é para usar máscara. A Academia Americana de Pediatria colocou 2 anos, né? Acima de 2 anos. O ECDC europeu, né? O CDC europeu
foi um pouco mais, vamos dizer, conservador e sugeriu que máscara só para as crianças mais velhas, né, acima de 6 anos, naquelas que se dispusessem a utilizar a máscara de forma adequada, abaixo disso só em situações muito pontuais. O CDC também depois reviu a recomendação deles. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou acima de 2 anos, né, e destacando que entre 2 e 5, 2 e 4 anos, obviamente não é toda criança que tem tolerância com a máscara, né, então, desde que elas conseguissem usar, isso deveria ser estimulado, mas que nesse grupo etário a gente avalia individualmente, né. Quer algum comentário, Fabi e Jane, sobre isso? Essa recomendação, né, que a gente também, acima de 2 anos, no GRAAC a gente acaba vendo crianças menores usando, e aí você fala assim, né, nossa, porque como a gente tem essa recomendação de acima de 2 anos, por quê? Porque a gente tem medo do sufocamento, da criança não conseguir tirar a máscara do rosto, caso ela se sufoque. Então, tanto para criança acima de 2 anos, quanto para criança neuropata, ou que tem algum déficit cognitivo que não consiga tirar a máscara, né? Agora, quando você chega e vê aquelas criancinhas de 6 meses, de 10 meses, com aquela máscara, e elas ficam bem bonitinhas. Eu falo assim, a gente fala acima de 2 anos, mas... incrível, né? Da situação, elas acabam, né, lógico, a família orientada, né, então tem todo um trabalho cultural para estar fazendo isso numa criança mais nova, mas as crianças pós-transplante, a gente adapta a máscara, né, aquela máscara N95, e elas usam a máscara N95 e ficam bem bonitinhas, as menores. E algumas se acham, né? Porque elas chegam com aquelas máscaras de super-heróis, de não sei o quê, de princesa. Então, elas chegam exibindo aquilo pra gente, né? Essa semana eu estou usando a máscara do tricolor. Ah, que dúvida! Desculpem os palmeirenses, hein? Achei que você fala Fluminense. Ai, nem fala, meu filho. Ai. Bom, deixa eu ver, acho que as perguntas que vieram nós respondemos, nós já falamos da criança com câncer, da falciforme, hemofilia, dos neutropênicos, que foram as preocupações que surgiram. Então, assim, o papo tá bom, eu queria continuar, mas a gente pode até marcar uma outra, mas a gente vamos encerrar aqui. Só que, antes de encerrar, eu quero demais agradecer a Fabiane, a Jane e o Marco pela presença. Acho que tá demais, a gente já estourou do horário, né? Mas tá tão bom que ninguém me mandou parar, então isso foi bom. Já estouramos aqui. E as pessoas continuaram perguntando. Eu quero deixar aberto para os 3 professores, se vocês quiserem fazer alguma recomendação final, algum comentário final. Já adianto que tem médicos e tem pacientes e familiares de pacientes assistindo também. Então, se vocês quiserem fazer as colocações finais, já estão falando aqui, acho justo marcar outro. Ai, que bom. Fabi. Bom, mais uma vez, Sandra, eu queria agradecer, foi um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, muito obrigada, e para as pessoas que vieram também, agradecer o tempo delas de estarem aqui ouvindo a gente. Queria falar um pouquinho apesar do vírus vir aqui para ficar, a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente precisa se ajudar, todas essas medidas de proteção, elas vão continuar, a gente precisa lidar com tudo isso e não perder a esperança, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar a melhorar toda essa parte de esse isolamento social, da gente tentar fazer coisas como essa, né? De estar se reunindo, mesmo que virtualmente, de estar trocando experiência e de estar vendo o que é melhor para a gente poder nos ajudar a vencer tudo isso. Obrigada. Obrigada, Fabi. Jane?
Eu concordo. E, de novo, muito obrigada, Sandra, pelo convite. Um prazer ter conhecido a Fabiane, o Marco Aurélio. E eu concordo. Eu acho que uma hora isso vai passar. Talvez não passe do jeito que a gente imagina, mas uma hora vai passar. E uma coisa que eu recomendo é que, mesmo que as pessoas recebam a vacina, continuem usando as medidas de prevenção, porque a vacina pode ser muito boa, mas não é 100%, né? Nada na vida é 100%. Então, continue usando a máscara, continue com as medidas de prevenção, mas sabendo que um dia a luz no final, que a gente já está começando a ver a luz no final do túnel. Eu sei que as coisas no Brasil, a terceira onda ainda está acontecendo agora, mas eventualmente as coisas vão melhorar. Então, vai passar. Obrigada, Jane. Marco? Não, agradecer, né, a oportunidade. Eu penso dessa mesma forma. Eu acho que há claramente uma luz aí no fim do túnel, no sentido do que essas vacinas têm representado. Eu estou convencido que a implementação da vacinação em velocidade rápida e de forma abrangente vai possibilitar, não estou falando de erradicar ou eliminar o vírus, mas controlar essa pandemia e levá-la a níveis que vão permitir isso que você falou, né, a gente retomar boa parte das nossas atividades de uma forma muito mais decente, vamos dizer assim, do que hoje, né. Destacar que a gente tem que ter muita humildade, né, há muitas lacunas no conhecimento ainda, não somos donos da verdade em relação a esse vírus, tem uma série de elementos ainda que a gente desconhece, e a gente tem total clareza que é preciso continuar, vamos dizer, incorporando essas informações, tentando melhorar, acho que principalmente para aqueles que não são médicos que estão escutando a gente, né, a gente luta intensamente para tentar trazer uma informação e reproduzir isso de forma a diminuir, né, o impacto que essa pandemia tem causado para a humanidade. Esse é o objetivo de todo médico e eu tenho certeza que não é diferente em nenhum de nós, né, então destacar a necessidade de manter a nossa humildade aí em relação a buscar conhecimentos. E, por último, agradecer aí a companhia. Eu não conhecia a Jane, foi um prazer conhecê-la, Jane. Então, a Sandra, eu conheço há alguns anos, né? Para quem não sabe, a Sandra foi minha caloura, né? Então, uma alegria ter a oportunidade de estar com você aqui hoje. Fabiane é uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho que ela faz, eu tenho muita admiração por todas vocês. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Adorei aí o papo com vocês. Muito obrigado. Eu adorei bastante e os meus familiares também estão dizendo aqui que estão adorando. Bom, as mães dos meus pacientes, muito bom isso. Bom, antes de encerrar, eu agradeço de novo aos convidados, agradeço a vocês que participaram, e quero aproveitar, então, para convidar para o próximo webinar que a BHH vai fazer no dia 31 de maio, agora, segunda-feira, às 19 horas, ainda falando da Covid, né, só se fala nisso. O título é Desafios de tratar a leucemia mieloide aguda durante a pandemia de Covid-19. Então, estão todos convidados também a assistir essa, e com dor no coração eu vou encerrar esse webinar, porque realmente o papo está muito bom. Muito obrigada a todos. Tchau. Um abraço virtual, porque ainda não pode dar de verdade. Mas sintam-se todos muito abraçados. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada.